E aí, pessoal? Eu acabei de fazer 15 anos e eu descobri que os meus pais estavam escondendo um segredo horrível sobre mim, desde sempre. Então, eu cresci numa família bem grande. Eram os meus pais, meus 2 irmãos e eu. Os meus pais nunca me contaram muito sobre os primeiros anos da minha vida. Eles disseram que eu tive um problema de saúde e que já estava tudo bem, então eu não ficava insistindo nisso. Mas o problema é que eu sempre me senti diferente dos meus irmãos. O Jorge e o Alan sempre me incluíam nos esportes, mas eu nunca fui tão forte quanto eles e isso me deixava fora de mim. Mesmo que eu não gostasse tanto assim de esportes, era difícil admitir que eu era diferente deles. Eu não era só o irmão mais novo, mas também o irmão mais fraco, o irmão estranho e feminino. Quando eu fiz 15 anos, veio à tona esse segredo horrível sobre mim. Fazia uns 2 anos que estava acontecendo umas coisas estranhas com meu corpo. Mas eu nem dei muita bola para isso. Eu sempre me senti mais feminino, mas parecia que o meu corpo também era feminino. Eu não conseguia fazer crescer barba ou bigode, e parecia que eu estava criando peitos, o que é com certeza bastante raro para um menino. Só que eu achava que eu só estava ganhando um pouco de peso e eu comecei a correr todo dia. Mas aconteceu uma coisa que realmente me fez sentir muito diferente. Eu sempre passava muito tempo com o meu amigo de infância, o Sérgio. Desde pequenos a gente escrevia umas histórias, a gente ensaiava e apresentava na sala de casa. E a gente continuou fazendo isso, mesmo depois de grandes. Só que os temas mudaram, sabe? A gente não queria mais brincar de piratas. A gente queria escrever sobre amor, intimidade, romance, essas coisas. Então, ele escreveu uma peça curta e romântica e a gente decidiu que eu ia fazer o papel da garota. Mas durante os ensaios, eu entrava cada vez mais em confusão. A gente estava deitado no chão, dando as falas de mãos dadas, e eu sentia um calafrio por todo o meu corpo. Eu sabia que não era por causa da nossa interpretação, era por causa do Sérgio. No final, os 2 personagens tinham que dar um beijo. Ele se inclinou, me beijou, e eu senti meu coração disparar. Naquela noite, o Sérgio saiu feliz de casa dizendo: "A gente tá ficando bom, né?" Sem saber que tinha acontecido uma coisa comigo, ou em mim. Mas esse dia mudou a minha vida para sempre. Como os meus pais são bem tranquilos, eu achei que era uma boa contar para eles. Talvez o apoio deles pudesse me ajudar. Então a gente se sentou no sofá e eles ficaram me encarando. "Mãe, ô pai", eu comecei a sentir as minhas mãos tremendo. "Eu acho que talvez eu seja gay." Eles ficaram chocados e se olharam de um jeito estranho. Tá bom", meu pai falou baixinho. Eles me abraçaram e depois saíram. Eu fiquei besta. Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Eles não ficaram bravos, com certeza. Eu fiquei um tempinho ali para tentar entender, mas que nada. Então eu resolvi falar com eles de novo, senão aquilo ia me torturar para sempre. Eu sabia que eles estavam na garagem, porque era para onde eles iam sempre quando queriam conversar sem que a gente ouvisse. Eu fui até a porta da garagem, mas quando eu cheguei perto eu parei, e eu fiquei ouvindo um pouco. "Cometemos um erro", a minha mãe falou. E eu conseguia ouvir os passos dela enquanto ela andava nervosa de um lado para o outro na garagem. "E se for, na verdade, a Diana?" Eu ouvi o meu pai chegando perto da porta, e aí eu saí rapidinho dali. Eu não queria voltar para dentro ainda, então eu saí pelo bairro. Eu nunca tinha ouvido falar nessa Diana, e eu não tinha ideia do que eles estavam escondendo. E o que tudo aquilo tinha a ver comigo? Quando eu voltei para casa, eu encontrei os 2 na sala, brigando. Eu fui direto e perguntei: "Quem é essa Diana?" A minha mãe olhou para o meu pai, que ainda estava com raiva. "Ela era sua avó. Ela morreu um pouco antes de você nascer. Essa aqui é a casa dela." Ele me respondeu sem nem hesitar: "Agora vá para a cama. Tá tarde." Ele estava aborrecido. Daí eu saí da sala, mas eu não consegui dormir a noite toda. Eram tipo umas 5 da manhã quando eu fui para a garagem e aí eu comecei a procurar por pistas. Tinha umas caixas velhas de recordação ali. Eu encontrei algumas fotos antigas da minha avó. E embaixo da foto estava escrito Diana, 1995. Então aquela parte era verdade, mas eu não tinha ideia de como ela tinha morrido. Eu fiquei arrepiado. Eu continuei fuçando dentro das caixas, e eu nem percebi que a minha mãe tinha descido para a garagem para dar uma olhada. Quando ela me viu ali, ela gritou bem alto. Acho que eu devia estar parecendo um intruso. Ela me mandou para a cama. Então eu peguei uma caixa, voltei para o meu quarto, e daí eu acabei cochilando de tanto cansaço.
Um pouco antes de cair no sono, eu ouvi os meus pais sussurrando alguma coisa sobre eu descobrir a verdade. Mas eu não consegui mais prestar atenção e peguei no sono. Aquela semana foi horrível para todos nós. Os meus pais continuaram brigando na garagem. Meu pai começou a me evitar. A minha mãe começou a me abraçar mais como se eu estivesse morrendo. No final da semana, o meu pai fez as malas dele. Eu entrei no quarto e ele me olhou meio esquisito e disse: "A sua mãe e eu precisamos de um tempo." Aí a gente ficou sem se ver durante umas semanas. Eu achei que eles estavam se divorciando. Mas por quê? Foi porque eu era gay? Ou foi por causa do que eles fizeram ou não fizeram com a vovó? Eu fui pro meu quarto, sentindo raiva, confuso. Eu estava muito furioso. Eu comecei a socar e a chutar tudo que aparecia na minha frente. Então, aquela caixa que eu peguei na garagem caiu no chão e todos os documentos e álbuns caíram dela. Eu vi um livrinho daqueles de bebê. Tinha o meu nome escrito. Eu peguei e comecei a passar as páginas, mas não tinha nada de interessante. Tinha um cacho de cabelo de bebê, alguns recados de uns tios. Eu fechei e percebi que o meu nome estava escrito no papel colado na capa. Achei aquilo fora do comum e meio bizarro. Então eu descolei. Fiquei tão chocado que o livro caiu da minha mão. Eu fiquei ali encarando aquilo até que a minha mãe chegou correndo no quarto para ver o que estava acontecendo. Ela olhou para o livro para saber o que eu tinha visto. Baby Diana, 2004. Foi o ano em que eu nasci. Os olhos dela se encheram de lágrimas e ela ficou envergonhada. O que aconteceu depois foi a coisa mais doida de todas. Ela sentou comigo e disse: "Na verdade, pode ser, filho, que você não seja como um garoto ou que você não se sinta como um." Aquilo foi confuso, quer dizer, sempre me senti muito feminino, mas isso era muito diferente do que eu imaginava. A minha mãe me disse que os médicos não conseguiram saber meu sexo através do ultrassom. Então os meus pais tinham 2 nomes em mente para mim: Diana, em homenagem à minha avó, e Carter. Só que eu acabei nascendo intersexo, o que significa que tinha algumas características femininas e algumas masculinas. O médico insistiu que não deviam contar para ninguém e muito menos para mim, porque eu me sentiria uma aberração. Ele sugeriu que uma cirurgia fosse feita para me consertar, então eles meio que me transformaram num garoto. Quando a confusão bateu de verdade, a minha mãe quis me contar, mas o meu pai insistiu em manter isso em segredo. Se você tá confuso com tudo isso, imagina como eu me senti. Desde sempre eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Como eu me sentia, com a forma do meu corpo, mas eu não sabia o que era. Enquanto a gente estava ali, a minha mãe continuou chorando e repetindo: "Desculpa. Desculpa." Ela tomou muitas decisões médicas por mim. Aquele tempo com ela pareceu uma eternidade. E aquela semana inteira também, enquanto eu tentava entender tudo. Eu era o Carter, um dos 3 irmãos? Ou eu era a Diana? No final deste ano, eu me entendi melhor. Eu contei tudo pro meu amigo, o Sérgio, e ele me aceitou, o que foi incrível. Meus pais voltaram a ficar juntos porque o segredo tinha acabado e o meu pai aceitou que eu daria um jeito. O mundo seria um lugar melhor se ninguém ficasse guardando segredos e se a gente desse o nosso melhor para entender a nós e aos outros. Eu sou a Diana e os médicos me fizeram um menino por engano. Você notou o Majin Buu? E o van do BT-21? Você encontrou o coelho? E o cara dormindo? Curta, compartilhe e comente. Obrigada por assistir. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.